Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo Cuencas, analista e fundador do canal de alta. Estamos aqui hoje para falar aí de um beabá bem básico, bem o início de tudo para quem quer entender o mercado de ações aí como um todo, né? Então aqui a ideia é a gente repassar os principais termos que utilizamos no mercado de ações. Muitas pessoas aí acabam ficando meio perdidas nas explicações devido aos termos serem fora do padrão, né? Do padrão de comunicação nossa, tem muitos termos técnicos. Totalmente compreensível, é a mesma coisa que a medicina, que tem os seus termos técnicos, nós traders também temos nossos termos técnicos. Então vamos começar repassando um por um aqui que eu separei para vocês. Tem muito mais, tá pessoal, mas vamos começar aí um por um. Primeiro dele, ADR. Tá meio que em ordem alfabética, tá pessoal? Então ADR são recibos emitidos por bancos norte-americanos para representar as ações estrangeiras dentro do mercado americano. Ou seja, americano pode comprar Petrobras lá no mercado deles. Como é que eles fazem isso? Bancos americanos acabam aí fazendo essa intermediação financeira com esses lotes de ações e colocam no mercado americano para captar investidor americano para as empresas. Então tem uma lista aí de algumas empresas, Petrobras, Vale, bancos, Ambev e tudo mais. Então ADRs são as empresas brasileiras, estrangeiras na verdade, sendo negociadas no mercado americano. Um outro termo muito utilizado é o aftermarket, é o período extra em que os traders podem operar na bolsa. Então a bolsa tem seu horário de negociação. Nas ações, ela é das 10 da manhã às 5 da tarde, sem falar do horário de verão, tá? E das 5 às 5 e meia é o aftermarket. O volume financeiro ali costuma diminuir expressivamente, mas é possível você enviar suas ordens nesses 30 minutos extras de operação. Alavancagem é aí um outro termo bastante utilizado, principalmente para os day traders. O que é um conceito de alavancagem? Alavancagem é você, com pouco capital, poder movimentar muito capital. Então, por exemplo, você tem uma alavancagem disponível pela sua corretora de 8 vezes o seu capital. Então vamos dizer que você quer comprar 1.000 ações de um papel que custa R$1. Então você vai lá e dá de garantia essas 1.000 ações, esses R$1.000 para fazer essa operação, e a corretora te permite operar 6, 7, 8 vezes esse valor. Então você pode comprar 8.000 papéis de R$1, dando como garantia R$1.000. Então isso que chama-se alavancagem. Por que chama-se alavancagem? Porque você está alavancando. Você, com pouco dinheiro, está negociando um volume financeiro bastante expressivo. Andar de lado. Andar de lado é um jargão, principalmente para nós traders, é quando o papel ou ativo, seja dólar, papel e tudo mais, sai de uma tendência de alta ou sai de uma tendência de baixa e começa a andar lateralmente. Fica lá variando poucos reais para cima e poucos reais para baixo dentro da mesma faixa de preço. Então ele fica aí um período longo andando de lado. A outra, análises fundamentalistas e análise técnica, são duas formas que a gente tem de operar o mercado. A análise fundamentalista estuda os aspectos financeiros, econômicos e mercadológicos de uma companhia. Ou seja, vai querer saber do mercado, se essa companhia está atuando, se ela está tendo lucro constante, como é que está aí as despesas dessa empresa, como é que está aí o mercado em que ela trabalha, esse produto que ela vende é sustentável, é um produto que vai ser consumido no médio e longo prazo? Qual é a mudança que esse mercado dessa empresa está acontecendo? Por exemplo, petróleo, será que daqui a 10 anos o consumo será o mesmo? Então a análise fundamentalista acaba
estudando esses fatores mais amplos, né, da empresa. E a análise gráfica, que é onde principalmente os traders de curto prazo, os especuladores do mercado, trabalham. A análise gráfica é conhecida também como análise técnica, e a gente estuda os movimentos feitos pela bolsa. Então a gente estuda uma tendência, se o papel está numa tendência de alta, se o papel está numa tendência de baixa, se o papel está mais volátil, está menos volátil. Então, a análise gráfica, a gente estuda o desempenho dos preços do papel, como eles estão se performando, se eles estão subindo. Enquanto a análise fundamentalista estuda mais a parte da própria empresa, do crescimento e da solidez da empresa. A arbitragem é uma coisa bastante interessante, que é quando nós temos aí dois contratos de um mesmo ativo, por exemplo, dólar que vence todo mês. Então nós temos um contrato de dólar sendo negociado a R$ 5,05 e o contrato do mês subsequente está sendo negociado a R$ 5,07. Então a arbitragem é uma operação que se faz porque quando chegar o dia do vencimento, esse preço precisa estar exatamente igual. Então é uma operação que se faz para ajustar a posição do preço. Então você consegue ganhar dinheiro de uma forma relativamente segura fazendo arbitragem, comprando um, vendendo o outro, esperando os preços se alinharem. Ativo é todos os papéis que são negociados em bolsa. Então o termo ativo pode ser usado para qualquer item que tenha valor comercial. Então, só falando um pouco, aqui nós estamos focando em bolsa, tá, pessoal? Não ativo como um todo. Então, ativos são as ações, são as moedas, são as commodities, tudo que tem valor comercial e é negociado entre duas partes é considerado ativos. Uma ação ela é uma pequena parte do capital de uma empresa. Então, a gente compra, por exemplo, a Petrobras tem aí alguns bilhões de ação, ou seja, ela pegou o capital social dela, fracionou em uma série de pedacinhos, e esses pedacinhos são comercializados no mercado. Então, a gente comprando uma determinada ação, a gente já se torna sócio dessa empresa. É como se você estivesse no contrato social dessa empresa com 0, alguma coisa por cento dessa empresa. Então, a ação é um fragmento do capital social de uma empresa. Aí tem as ações de primeira linha, que são conhecidas como as blue chips, que são as mais grandes empresas que têm ótima reputação. Elas praticamente fazem parte do índice Bovespa. Nós vamos falar daqui a pouco o que é o índice Bovespa. Tem aí um alto volume financeiro. Então nós estamos falando de Banco do Brasil, estamos falando de Itaú, estamos falando de Petrobras, estamos falando de Vale, estamos falando de Magazine Luiza, de empresas sólidas, consolidadas, com alto volume financeiro. Essas são as ações de primeira linha. E aí tem as ações de segunda linha, que são ações que têm menos volume financeiro negociado. Tem uma liquidez melhor. Nos Estados Unidos, fora as ações de segunda linha, tem as pink sheets, que são as minúsculas, que, para quem assistiu o Lobo de Wall Street, ele fazia acontecer nessas ações menores. Por quê? Ele utilizava a grande força de venda que ele tinha dos seus assessores para indicar empresas que têm aí pouco volume financeiro. Então imaginamos que uma empresa de segunda linha tem aí R$10 mil por dia de negociação na bolsa. Ele com um grande potencial de venda, ele conseguia manipular o preço das ações. Então ele num dia negociava 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de reais dessa ação e o preço da ação obviamente dispara. Então ações de segunda linha é o que a gente vê nos filmes aí, aquelas ações pequenas que são extremamente fáceis de manipular para quem é grande no mercado. Obviamente não é legal manipular ações, mas a gente sabe que isso acontece muito, afinal de contas, quando o assunto é dinheiro, muita coisa acontece, não é isso? Então ações de segunda linha são as empresas pequenas com baixo volume financeiro e pouca liquidez. Temos a ação em tesouraria. O que são as ações em tesouraria? A empresa lança no mercado, por exemplo, 50% das suas ações
e recompra aí 10% para deixar em tesouraria. A tesouraria é o caixa da empresa. Então a empresa pode ter ações aí que ela mesma comprou para deixar em tesouraria como garantia. Amanhã ela quer, por exemplo, fazer mais dinheiro e ela pode pegar essas ações de tesouraria e jogar no mercado para ser comercializada. Se a ação subiu nesse período, obviamente que ela terá aí um bom lucro. Ações ordinárias são as com final 3. Então é a ação que dá direito a voto numa Assembleia Geral da empresa. Então se você é detentor de uma ação ordinária, você pode fazer votação nas assembleias que a empresa possui. Vamos dizer que a Petrobras quer fazer um outro investimento num campo de exploração do pré-sal. Então ela faz uma Assembleia Geral extraordinária, botando isso em pauta, e os acionistas vão votar se são contra ou se são a favor. As ações preferenciais, que permite o detentor ter prioridade no recebimento de dividendos da empresa e no reembolso de capital caso essa empresa feche. Então ela não dá direito a voto, você não pode votar nas decisões da empresa, mas você recebe aí com preferência os dividendos dessa empresa, assim como essa empresa vinha a fechar, você tem prioridade no recebimento da sua parte do capital social. Isso é bastante interessante, as units. Units é a forma em que muitos estrangeiros entram no nosso mercado. Por quê? Porque elas são um pacote de ações e é mais fácil para os bancos internacionais estarem oferecendo isso aos investidores. Então, por exemplo, existe BID4, que é Banco Inter, mas também existe a BID11, que é a Units do Banco Inter, que significa uma ação ON, que nós acabamos de explicar, mais 2 ações PN. Então, eu comprando um BID11, eu estou comprando um lote de 3 ações. Então, isso chama units, são grupos de ações. A B3, o que é a B3? A B3, por que chama B3? Antes de mais nada, né? Bolsa Brasil, Bolsa Balcão Brasil, são 3 Bs. É a 5ª maior bolsa de mercado de capitais do mundo. Ela foi crescendo porque ela foi comprando outras bolsas, né? Fundiu. Antigamente existia a Bolsa do Rio, a Bolsa de São Paulo, a BMF, a CETIP, existia uma série de outras bolsas e ela foi comprando e consolidando e virou uma única bolsa. Então a B3 é a que faz aí toda a estrutura de negociação. Quando você envia uma ordem, quer comprar Petrobras a R$10, é a B3 que absorve essa ordem e fica comunicando se tem algum vendedor querendo vender a R$10. E aí ela faz esse cruzamento de interesses do comprador contra o vendedor. Então essa é a B3 e ela cobra uma taxa por fazer esse serviço. Quando você vê lá a nota de corretagem, você vai ver taxas de liquidação. Ela cobra um percentual mínimo, mas cobra, não é gratuito, para colocar os interessados um de frente ao outro para fechar negócio. BMF é onde ocorrem as negociações de contratos futuros. Então a gente na bolsa, a gente consegue comprar, por exemplo, o câmbio, o dólar, a gente pode comprar boi gordo, a gente pode comprar soja, a gente pode comprar milho, a gente pode comprar café, a gente pode comprar ouro. Então a gente pode comprar uma série de commodities e contratos futuros dessas commodities. E isso é negociado numa parte da bolsa chamada BMF, Bolsa de Mercadoria e Futuros. BDR. BDR é o contrário do ADR, nós falamos de ADR logo no começo. BDR é a gente poder comprar ações de companhias do exterior. Então a gente pode comprar, por exemplo, uma Tesla, a gente pode comprar um Google, a gente pode comprar um Facebook, tudo aqui no Brasil. Porque assim como as ADRs, os bancos listam as nossas empresas lá fora para os estrangeiros poderem comprar, as BDRs são listadas, essas companhias lá fora são listadas na nossa bolsa para a gente poder comprar aqui dentro, tá? E um exemplo da Amazon, da Nike, da Google. Então, na bolsa tem a MZO 34, Nike 34,
Google 35, esses são os códigos das BDRs. BTC é a forma que a gente tem de alugar uma ação quando a gente quer fazer uma operação vendida. O que é uma operação vendida, Gustavo? Vamos imaginar aqui o coronavírus para ficar fácil. Então a ação da Petrobras estava sendo negociada a R$30 e aí deu um sinal, né? Vamos dizer que você tem identificado esse sinal e imaginou que a Petrobras ia para R$15, ou seja, ia cair 50%. Então você pode fazer uma venda a descoberto, ou seja, vender um ativo que você não tem, vender uma Petrobras e alugar essa Petrobras de alguém que tem a Petrobras e vai ficar um bom tempo com ela. Com isso, existe o BTC, que é o quanto o detentor dessa ação vai cobrar de aluguel para para permitir que eu faça essa venda descoberta. Então eu vendi a R$30, quando caiu foi para R$15, eu recompro e entrego para o dono do papel, pagando esse aluguel do período. Então isso chama-se BTC. Bear Market. Bear Market é os mercados do urso, é o mercado de baixa, é o mercado de uma tendência de baixa. Porque Bear Market é a sigla em inglês que eles trabalham, Bear Market e Bull Market. Bear é o urso e ele é utilizado para quando temos um mercado em queda. Então a gente fala que o mercado está em Bear Market. E o Bull Market é o mercado dos touros, que são os mercados em alta. Então quando temos uma tendência de alta, nós referimos essa tendência a um Bull Market. Bonificação em ações. Vamos dizer que você tenha aí uma ação, né, vamos dizer, da Petrobras, e a Petrobras vai fazer aí uma distribuição extra de dividendos ou vai fazer uma alteração no capital social. E aí ela tem a possibilidade de bonificar os acionistas que estão investindo na empresa. Então, distribuição de novas ações aos acionistas, de acordo com a proporção da ação que cada um possui. No geral, acontece por conta de incorporação de capital de reservas da empresa, ou seja, a empresa tem dinheiro em caixa e quer aumentar o capital, incorporar o capital. Então, se eu tenho Petrobras valendo 10 e o capital aumentou para 12, esses R$2 é a bonificação, que pode ser passada para mim, acionista, como novas ações ou dinheiro. Book de ofertas. Book de ofertas é aquela tela onde aparece todo mundo que está comprando e todo mundo que está vendendo. Então tá lá, XP comprando a R$10, BTG vendendo a R$12. Então é aquela listinha onde aparece ofertas de compra de um lado, ofertas de venda de um lado. E elas vão sumindo, porque uma vai fechando a outra. Então aquela telinha chama-se book de ofertas. CBLC, Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. É a organização que responde por toda a custódia dos títulos e ações do mercado. Ela oferece serviços de alocação e liquidação para todas as operações realizadas no ambiente de negociação da Bolsa. Então, é a companhia que faz aí a custódia do dinheiro e das ações de todo mundo. Então, a B3 faz a negociação e a CBLC faz a guarda desses ativos e desse dinheiro. A CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, é um órgão federal vinculado ao Ministério da Fazenda e ele é responsável por fiscalizar o mercado de ações, garantindo aí um bom funcionamento, né? Então, por exemplo, pessoas que vendem produtos inidôneos, corretoras que fazem algum tipo de trapaça, tudo isso a CVM fiscaliza e pune os infratores. Então ele é o órgão regulamentador do mercado de ações. Um candle. Candle é aquela barrinha verde, aquela barrinha vermelha que pode trazer aí um desespero para muitas pessoas que não enxergam e não têm a consciência do que é um candle. Parece aqueles gráficos de eletrocardiograma, né? Então, aquelas barrinhas que a gente analisa no gráfico, verdes e vermelhas, subindo e descendo, aquilo são chamados de candle.
Carteira de ações são pessoas que investem aí em longo prazo e acabam fazendo carteiras. Bom, comprei 1.000 Magazine Luiza, comprei 2.000 Petrobras, comprei 500 Vale. Então, esse grupo de ações que eu tenho comprado chama-se de carteira de ações. Contrato futuro é o compromisso de compra e venda de ativos financeiros, com ações, moedas e commodities. Então, vamos tentar explicar da forma mais simples possível. Vamos imaginar que estou negociando vamos falar em commodities, tá? Commodities, como eu expliquei agora, são aí você negociar um boi, ouro, soja, milho. Então, um contrato futuro, vamos comprar um lote de sacas de soja com vencimento para dezembro. Então, nós já estamos negociando o valor dessa saca de soja para ser entregue em dezembro. Então, isso que chama-se contratos futuros. É negociar um contrato de um ativo que tem uma data para ser entregue, esse ativo sendo negociada no dia presente. Corretora. Corretora é a empresa responsável por intermediar as compras junto à B3. Então, a B3 não recebe ordem. As corretoras recebem a ordem dos seus clientes, organizam essas ordens e registram na B3. Hoje, tudo isso eletronicamente, através do home broker. Então, vocês veem aí a complexidade do mercado. Existe a corretora que capta a ordem, a B3 que registra a ordem, a CBLC que faz a custódia de tudo isso, e tudo isso sob a supervisão da CVM. Day trade é aqueles malucos que compram e vendem ações e índices todos os dias. Eu amo, adoro day trade, gosto muito. O intuito é lucrar com a oscilação de preços em pouco tempo. Então comprei aí Magazine Luiza 20, dentro do mesmo dia ela foi para 22 e eu vendi dentro do mesmo dia e fiquei com esse lucro para mim. Então são operações de curtíssimo prazo. Então a gente faz uma operação e fecha essa operação dentro do mesmo dia. Debentures são empresas que estão um pouco complicadas financeiramente e emite títulos da dívida, ou seja, eles pegam dinheiro no mercado para poder ter as suas operações em dia. Então eles emitem um título dizendo que essa empresa tem dívidas com nós investidores. Então eu estou emitindo debentures, cada título desse custa R$1.000. Ah, legal, comprei 10 títulos e fiquei com R$10.000. E a empresa tem um prazo para me devolver esse dinheiro. Foi um empréstimo que eu fiz para essa empresa. Elas são classificadas em debêntures incentivadas, que elas são isentas de imposto. Então, se eu emprestar o dinheiro, comprar uma debênture incentivada, não vai ter imposto de renda sendo tributado. Por quê? Porque essas empresas normalmente estão ligadas à infraestrutura do país. Então, o próprio país tem um incentivo fiscal para essas empresas. E as não incentivadas, que aí sofrem a tributação de renda normal. Então, são empresas que não estão interligadas na infraestrutura do país. Por exemplo, uma Ambev, que fabrica bebidas. Derivativos. Os derivativos são aplicações que derivam do preço de outro ativo financeiro. Por exemplo, opções. É uma loucura isso, principalmente para esse tema que nós estamos explicando, que é bem inicial. Mas você pode negociar opções de um papel, por exemplo. A Petrobras está R$20 e eu acredito que no final do mês que vem ela vai estar custando 22. Então eu negocio uma opção com valor de R$22 para ser exercida no final do mês que vem. Então isso aí chama-se derivativo, é um degrau a mais para quem está operando no mercado, são os derivativos. Em cima de uma mesma empresa são negociados os derivativos. Dividendos é o que todo mundo sonha em receber mensalmente. Então os dividendos são quanto a empresa distribui de dividendo, né, de lucro, para os acionistas. Elas são obrigadas
a distribuir no mínimo 25% do seu lucro líquido. A grande questão é se no trimestre não deu lucro líquido, você não recebe dividendo nenhum. Então os dividendos fazem parte, é a distribuição de uma parte dos lucros líquidos da empresa. Dividendos payout é a taxa de distribuição do dividendo. Então ela pode... o payout é o percentual do quanto que essa taxa de distribuição do dividendo está acontecendo. Ela pode variar de acordo com o estágio da evolução e as oportunidades de investimento de cada companhia. Então tem payout que está pagando 6% ao ano, outro está pagando 4% ao ano em cima do valor das suas ações, está pagando 1% ao ano. Então esse é o dividendo em percentual relacionado ao valor das suas ações. Dividend yield é o retorno do dividendo pago aos acionistas. Ele é calculado por ação, dividido pela cotação no mercado. Então esse é o dividend yield, o dividend payout. Dividend payout é quanto ele está distribuindo de dividendo e o yield é o quanto ele está dividindo de dividendo dividido pela cotação da ação no mercado no momento. Emolumentos. Emolumentos são as taxas cobradas pela Bovespa referente às operações de compra e venda de ações. Então aqui, pessoal, é onde a Receita Federal consegue identificar as suas operações. Esses emolumentos normalmente é 0,000033%. Isso aí, com esse recolhimento dos emolumentos, que é feito na fonte, ou seja, a Bovespa recolhe na fonte, quando você compra e vende, ela já desconta do seu dinheiro. E com esse emolumentos, a Receita sabe o quanto você comprou, o quanto você vendeu, fazendo com que não consiga dar nenhum tipo de chapéu no governo. Então, tomem bastante cuidado. Especulação. Ao operar na Bolsa de Valores, a especulação financeira consiste em uma aposta do trader na valorização e na desvalorização. Então é aquela pessoa que não tem um perfil de investimento a longo prazo. Assim, é aquele perfil de especulador, aquele trader que trabalha aí no curtíssimo prazo, esperando ganhar dinheiro com a variação do papel. Então ele está especulando, ele quer ficar pouco tempo no papel para ganhar dinheiro. E esses são normalmente os traders. ETF, Exchange Traded Fund. O que seria isso? São fundos de índices negociados em ações. Cada ETF representa um conjunto de recursos destinados à aplicação de uma carteira de ações. Visa obter retornos com base em índice de referências. Por exemplo, a gente não consegue comprar o índice Bovespa, mas existe uma empresa que criou um fundo chamado BOVA11, que ele sobe e desce exatamente como o índice Bovespa sobe e desce. Esse BOVA11 a gente consegue comprar e negociar. Então, se a Ibovespa está sendo negociada a 90 mil pontos, a gente compra a BOVA11 a R$90. Se o Bovespa subiu a 95 mil pontos, a gente ganhou R$5 porque o BOVA11 subiu para R$95. Esses ETFs no Brasil ainda tem poucos dele, mas nos Estados Unidos existem milhares deles. Existem ETFs que se valorizam quando o mercado cai, existe uma série de ETFs que são fundos negociados baseado na variação do índice. Exercício de opções. Esse é um tipo de operação que a gente, como eu expliquei agora há pouco, é um derivativo que a gente aposta aí numa valorização ou numa desvalorização do ativo até uma determinada data. Então, se o papel tem uma tendência de subir até o final do próximo mês, eu posso comprar uma opção de call, que ela vai se valorizar se o papel subir. Se o ativo estiver em queda, vamos dizer, saiu de 30, ele está começando a cair, eu posso comprar uma put, e aí ele vai se valorizar conforme o ativo cai. Forex ou FX, que é a abreviação, né? É o mercado de moedas. Então eu posso negociar a variação de preço entre dólar e rand africano, entre euro e dólar, entre dólar canadense e dólar americano. Então eu posso fazer uma negociação entre moedas. Esse mercado funciona 24 horas por dia, porém ele não é regulamentado aí pela CVM. Então existe aí uma série de corretoras
principalmente fora do país, aí Israel, Paraguai e tudo mais, que negocia essas paridades de moeda. E cada uma dessas corretoras tem aí a sua custódia e tudo mais. Então é um mercado um pouquinho mais arriscado, porque não tem um órgão centralizador, não tem um fundo garantidor de crédito por trás deles. Fundos imobiliários. Muita gente entende, faz a confusão de fundos imobiliários em ser um fundo de investimento, e na verdade não é. Um fundo imobiliário é uma empresa que comprou determinados imóveis, pôs esses imóveis para alugar, e ele capta investidores para continuar crescendo, comprando mais imóveis e tudo mais. Então, ele é um fundo de imóveis mesmo, administrado por uma empresa, então é criada uma empresa para comprar esses imóveis e receber os aluguéis, e essa empresa abre o capital na bolsa para captar aí novos investidores. Então não é que é um fundo onde tem gestores que vão estar lá administrando o seu dinheiro em renda fixa e tal e tudo mais. Então esse aqui é um fundo diferenciado, onde a pessoa pega esse dinheiro, onde o fundo pega esse dinheiro, converte em imóvel e você tem um aluguel mensal por isso. Fundo multimercado. Esse sim é um fundo que tem um gestor, é uma empresa, é um banco, alguma coisa do tipo, tem um gestor e esse gestor pode comprar ações, renda fixa, empreendimento imobiliário, ele tem aí a flexibilidade de investir o dinheiro dos cotistas em diversos tipos de investimentos. Grupamento de ações. Vamos dizer que o papel está muito barato, temos aí um papel valendo 80 centavos cada um. E isso já está tirando a liquidez da companhia. Então vamos dizer que você tenha 1.000 papéis aí a 80 centavos, ou seja, R$800, e a empresa resolve fazer um grupamento. Então ela agrupa de 1 para 10. Então quem tinha aí papel a 80 centavos passou a ter um papel a R$8. Porém, quem tinha 1.000 ações passou a ter 100 ações. Então ela faz um grupamento de ações para subir o preço desse papel no mercado, visando mais liquidez. O contrário disso é o desdobramento. O que é o desdobramento? O papel está muito caro. Por exemplo, o Magazine Luiza ano passado estava R$250. Aí eles desdobraram e dividiram o preço delas e foi para R$28, para R$30. Então quem tinha uma ação de R$250 passou a ter 8 ações de R$30. Então é um desdobramento. A mesma coisa, ação muito cara, foge da mão de muitas pessoas e acaba diminuindo a liquidez. Então o desdobramento é fazer aí dar mais deixar essas ações mais acessíveis aos investidores. Hedge. O que é hedge? Hedge são operações de travas. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que faço exportação e o dólar está caindo e eu gostaria de garantir o dólar a R$5 agora. Então eu faço um hedge, eu travo o dólar hoje a R$5. Eu vou no mercado financeiro, faço uma venda de dólar, coloco esse dinheiro no bolso, travo essa minha operação. Amanhã eu faço a minha operação física, fazendo a minha exportação lá para fora, com dólar a R$4. Então eu tive essa proteção desse R$1 do dólar de hoje para o dólar da minha operação de trava, de hedge. Essa é o conceito do hedge. E isso pode ser feito também com opções, com uma série de outros derivativos, por traders e investidores também. Home Broker. Home Broker é uma plataforma online oferecida pela corretora para fazer a captação das ordens. Então, quero comprar aí Petrobras a R$10, eu vou colocar num sistema chamado Home Broker. Esse Home Broker vai enviar a ordem para a bolsa, que a bolsa vai fazer a transação entre interessados. Então, Home Broker é a cara e o software que a corretora disponibiliza para você fazer essa operação. IPO, que seria a oferta pública inicial, ou seja, eu tenho uma empresa
e eu quero abrir o capital da minha empresa, eu quero tornar ela acessível para acionistas. Então eu posso fazer um trâmite junto à bolsa e fazer um IPO disso. Então oferecer as ações da minha empresa para ser negociada na bolsa. Então é quando a empresa inicia na bolsa fazendo a venda inicial dessas suas ações. Ibovespa é o índice que composto aí, vamos dizer, hoje em dia está próximo de 70 ações, se eu não me engano, onde o desempenho dessas 70 ações faz com que o índice mostre se o dia foi positivo ou foi negativo, qual foi a variação que teve o índice Bovespa. Então é uma média entre altos e baixas dessas empresas que compõem o índice. Intraday é um nome dado aos day traders, as pessoas que fazem operação intradia, compra e vende dentro do mesmo dia. Então são análises e operações feitas no prazo do intraday. Investidor são pessoas que estão aí buscando oportunidades de investir o seu dinheiro, seja renda fixa, variável, a fim de obter um retorno financeiro. Então, são pessoas que tendem aí deixar o dinheiro investido por mais tempo, independente do ativo, buscando a valorização desse dinheiro no médio prazo. Índice, como eu expliquei no Ibovespa, são grupos de ativos que servem aí para medir o desempenho de determinadas ações. Então tem o Ibovespa, que mede as principais ações. Tem o índice de pagadoras de dividendos, que mede a variação do preço das maiores pagadoras de dividendos. Tem o IFIX, que mede a variação dos fundos imobiliários que são negociados em bolsa. Então cada índice é composto por uma série de ativos que mede essa variação setorial, positiva ou negativa, todos os dias. Juros sobre capital próprio é uma outra remuneração que as empresas podem distribuir para os acionistas, não necessariamente são obrigadas. Então vamos dizer que a empresa tem aí o seu capital próprio aplicado em algum tipo de operação financeira, e essa receita dessa aplicação pode ser distribuído aos acionistas. Muitas empresas que têm capital não deixam esse capital parado. Estão trabalhando ele em alguma operação financeira. Uma vez que essa variação financeira for positiva, a empresa pode distribuir o resultado desse lucro aos acionistas. Diferente do dividendos, que o dividendos ele é totalmente isento de imposto, o juros sobre capital próprio tem a tributação de 15%, que já é descontada na fonte na data que te faz o depósito. Leilão de fechamento, esse é bacana. 5 minutos antes de fechar o pregão, as operações param e a empresa, a B3, a bolsa, faz um leilão para ajustar as ordens pendentes. Então ela para, vê as ordens que estão pendentes e essas ordens são casadas para que no aftermarket, que nós já vimos aqui nos próximos 30 minutos de operação extra, essas ordens sejam executadas. Existe também o leilão que não é de fechamento e durante o dia ele acontece. Então vamos dizer que tem uma empresa sendo negociada a R$10 e veio uma ordem de compra muito grande de muitas ações a R$12. Nesse momento, a bolsa para as operações dessa empresa e faz um leilão, faz um casamento de ordens para que não tenha aí muita discrepância entre os preços negociados. Então, entrou aqui uma grande ordem de um mega investidor, paramos por 5 minutos, vamos ajustar essa ordem para definir um preço médio dessas operações. Tem o leilão também de abertura, acontece 15 minutos antes de abrir o pregão, para que seja definido o preço de abertura. Então a bolsa ficou parada a noite inteira,
vamos dizer que deu um mega acontecimento positivo lá fora e as bolsas e os investidores estrangeiros ficaram super otimistas. E aí tem a expectativa da bolsa subir aí 3%. Então acontece um leilão entre essas ofertas maiores que foram colocadas antes da bolsa abrir, com as ofertas que estão registradas de venda. Então faça um leilão para definir o preço de abertura. Esse leilão acontece todos os dias, assim como o leilão de fechamento. Liquidez é um assunto que a gente fala bastante, uma palavra que a gente fala bastante. Por quê? É a quantidade de interessados e volume financeiro que é negociado de uma ação. Então, por exemplo, temos aí Petrobras sendo negociado R$1 bilhão dia, tem bastante liquidez. Se eu quiser me desfazer das minhas ações amanhã, eu simplesmente coloco uma ordem e vai ter quem compre. Diferentemente de uma ação que tem R$10 mil sendo negociado por dia, às vezes eu quero vender a minha ação e não tenho um comprador. Então essa é uma empresa que não tem liquidez. Então quanto mais volume financeiro e mais investidores interessados em comprar e vender, mais liquidez tem o ativo. Margem de garantia. A margem de garantia é o valor de segurança depositado pelas partes envolvidas na conta da corretora. Então eu quero negociar dólar. Não é que eu compro dólar e o meu dinheiro vai para a mão de um vendedor de dólar. Não. Eu dou de garantia determinado valor, o dinheiro ainda é meu, está na conta da corretora, só que está bloqueado como garantia. E aí ele me deixa fazer a operação em dólar. Então, é uma taxa, vamos dizer assim, pré-pago, né? Afinal de contas, se eu fizer alguma operação errada, a corretora já tem aí o dinheiro para cobrir o meu erro. Então, seria, vamos dizer assim, um erro pré-pago. Se você pode operar dólar, deixa aqui garantia, é como se fosse um jogo de pôquer. Então, você quer entrar na mesa? Quero. Para entrar na mesa é $1.000. Então você deixa como garantia e você tem direito a 10 jogadas. Mas não necessariamente a garantia é perdida, só se você fizer alguma operação que dê errado. Mercado a termo. Mercado a termo, eu posso estar comprando um ativo sem ter o dinheiro. Então eu faço, por exemplo, uma parceria com algum investidor. Então eu posso comprar aí essa ação, negociar ela e daqui, por exemplo, 30, 60, 90 dias eu pago essa operação, que é o prazo onde eu vou ter o dinheiro. Então eu chego para a pessoa e falo, olha, eu quero comprar a Petrobras, só que eu não tenho dinheiro. Ele falou, tá bom, a gente vai para o mercado a termo. A gente faz um termo de compromisso aqui, que daqui 60 dias você vai me pagar o valor que está hoje. Se o papel subir, eu vou lá e vou ter esse lucro ao meu favor. Então eu estou comprando sem ter o dinheiro. Isso é um problema para quem não tem muito noção de manejo de risco. Manejo de risco é um outro termo técnico que acabei não colocando no slide aqui, que é a forma que a gente tem de se proteger nas operações. Eu estou comprando aí determinado ativo, esperando que ele suba. Mas se eu fizer alguma análise errada e esse papel cair, eu tenho que proteger o meu capital. Então aí eu vou para o manejo de risco para mim não perder mais do que eu posso estar disposto a perder. Mercado fracionário. Eu não tenho dinheiro para comprar 100 ações da Petrobras, porque o mercado cheio são lotes de 100 ações. 100 ações da Petrobras hoje, sendo negociada a R$ 23,00, são R$ 2.300. Então, eu quero comprar uma ação da Petrobras por R$ 23,00. Você vai lá e vai comprar uma ação da Petrobras por R$ 23,00 com o mercado fracionário. O que muda? Petri 4, no final você acrescenta o F. Petri 4F. Aí a Home Broker permite você de comprar de 1 a 99 ações. Mercado futuro, nós já falamos dele um pouquinho aqui, é a gente comprar contratos de commodities, ativos financeiros, com uma data pré-determinada no futuro. Então estou comprando
uma saca de milho, né, um contrato com 450 sacas de milho para o mês de dezembro. Então, até lá, eu estou negociando um ativo com entregas futuras. Então, esse é o mercado futuro. O mercado primário, nesse mercado, os agentes de colocação, como bancos e corretoras, emitem novos títulos de ações com o objetivo de atrair novos investidores para aumentar seus recursos, financiar expansão, liquidar dívidas, entre outros. Então, seria as empresas que têm aí o seu dinheiro em custódia, que eu expliquei agora há pouco o que é custódia, e ela quer levantar aí mais um dinheiro. Então, ela vai lá e vende no mercado primário, e normalmente as empresas que fazem essas colocações são os bancos e as corretoras. Esse mercado primário nós não temos acesso. O nosso acesso é ao mercado secundário, nós pessoas físicas, pobres mortais, que é algum investidor já comprou essas ações e aí começamos a negociar entre pessoas e instituições. Então é um mercado secundário, é como se fosse um cambista no show. Os ingressos já foram vendidos, cambistas compraram e estão negociando entre pessoas. Esse é o mercado secundário. Mercado à vista é o mercado de compra de ações à vista, no dia de hoje. Então a gente compra, nesse momento, por exemplo, a Petrobras a R$ 23,00. No mercado futuro a gente pode comprar uma possível valorização da Petrobras para daqui 2 meses. Mercado à vista não, nós estamos comprando hoje por R$ 23,00. É aí o mercado mais negociado entre nós brasileiros, porque ele é mais simples, né? Mini índice, falamos do índice Bovespa. O índice Bovespa pode ser negociado, então eu posso comprar e vender mini índice. O índice. O mini índice, ele é uma fração do índice cheio. Então o índice está aí 93 mil pontos, a gente vai negociar contratos de 5 lotes desse. Então se está 90, vamos arredondar para ficar mais fácil, se está 90 mil pontos, 5 contratos são R$450 mil. Mas eu posso negociar um mini índice, onde eu dou uma margem de 80 a 100 reais de garantia, falamos agora o que é uma margem de garantia, e cada ponto que esse contrato subir ou descer, eu vou ter de lucro ou prejuízo 20 centavos ao meu favor. Então, o Ibovespa não é negociável, mas os contratos do Ibovespa, que são contratos futuros, são negociáveis, e o mini índice é aí uma forma mais popular de se negociar esses contratos. São os mini contratos, mini índice, mini contratos, são aí praticamente a mesma coisa. Tem o mini dólar. Mini dólar, a gente, quando negocia um contrato de mini dólar, a gente está negociando contratos de $1.000, e os mini dólares é uma fração disso. Então, cada ponto que o mini dólar sobe, o mini dólar índice, o mini dólar cai, contra a minha operação, ou a favor, sobe R$10 para cima ou para baixo. Então, são os contratos de dólar que são negociados. Essa aula aqui, pessoal, não é para explicar como eles funcionam e como operamos. Nós só estamos aqui discutindo os termos utilizados, ok? Multa por saldo devedor. Pois é, acontece. Corretoras são bancos. Então, vamos dizer que eu fiz uma cagada muito feia e perdi o dinheiro que eu tinha como garantia. Só que eu perdi um pouco a mais e fiquei negativo. É a mesma coisa que você ficar com um saldo negativo no banco. Você não vai conseguir fazer mais operações, afinal de contas você está com um saldo negativo, e cada dia que passa a corretora vai te cobrar uma multa, né, um juros por você estar utilizando o limite. Porque não é que você simplesmente perdeu tudo e mais um pouco, você perdeu a sua parte e um pouco do que a corretora te emprestou. E aí você tem uma dívida com ela e ela vai te cobrar uma multa e juros por esse saldo devedor. Oferta pública de ações. É uma operação onde um proponente, né, uma instituição, manifesta interesse em comprar uma quantidade específica de ações a preço a prazo determinado. Então, a gente pode ter aí um fundo de investimento grande que quer, por exemplo, comprar 10% da Petrobras e ele faz uma oferta pública de ações no valor de R$25. E aí existe toda uma negociação por trás para que essa oferta seja aprovada e seja boa
aí para os acionistas, tá? Não boas, mas não seja prejudicial para os acionistas. Ordem. Ordem é quando a gente envia uma ordem de compra ou uma ordem de venda via home broker. Então, fiz uma ordem de Petrobras a R$20. Então, eu enviei uma ordem de compra ou uma ordem de venda a R$20. Ordem a mercado. Bom, eu não quero ficar esperando esse papel subir ou descer. Nesse momento ele está sendo negociado a R$23, eu quero comprar a preço de mercado. Tá, tem vendedores vendendo a R$22,99, tá bom, eu compro. Então, ordem a mercado é você dar uma ordem e executar a preço de mercado. Independentemente se vai subir ou cair, você vai lá e quer executar essa ordem naquele exato momento. A ordem limitada já é diferente. Bom, eu tenho aí Petrobras a R$23, mas eu só quero comprar quando ela baixar para R$22. Então eu deixo uma ordem travada lá a R$22. Então eu tenho uma ordem limitada de R$22. Então quando chegar nesse preço, ele vai ser exercido, diferentemente da ordem ao mercado, que vai ser exercido no preço do momento. A ordem Start é uma ordem muito legal, por exemplo, você não tenha como estar dentro, acompanhando o mercado o dia inteiro, mas se determinado ativo atingir a marca de R$12, você quer comprar. Então você vai lá e fala para a bolsa, olha bolsa, se esse determinado ativo atingir R$12, eu quero comprar ele a R$12,01. Então você programa isso no seu home broker e utiliza essa ordem Start a seu favor. Pedra, que significa a ordem está na pedra. Bom, emiti uma ordem e a bolsa subiu. Minha ordem foi registrada, mas não foi executada. Quando isso acontece, a nossa ordem fica no book de oferta, fica lá na lista. E isso chama-se ficar na pedra. Payroll. Payroll é a primeira, segunda-feira, sexta-feira do mês, aonde os Estados Unidos apresentam o seu índice de variação de emprego. Então eles mostram aí se contratou ou se demitiu quantidade de pessoas no mês. Normalmente o payroll faz bastante barulho dentro do mercado de ações. Preço de exercício. Aqui nós já estamos falando de opções. Opções são os derivativos, que nós já falamos. Então vamos dizer que a gente tenha um derivativo, um contrato futuro, para comprar Petrobras a R$24 daqui a um mês. Então o R$24 que está determinado para comprar daqui a um mês chama-se preço de exercício. Rating. Rating é as notas de crédito atribuídas por agências de classificação de risco. Por exemplo, os Moody's, S&P, Standard & Poor's, que é S&P, Citi mesmo tem a sua agência de classificação de risco. E essas agências classificam os bancos, países e empresas, visando a possibilidade, o poder que eles têm de honrar com as suas dívidas em aberto. Bom, a empresa está indo bem, tem isso de dívida, então ele tem uma classificação boa. Opa, a empresa começou a ir mal, tem isso de dívida, pode ser que ela possa começar a atrasar esses pagamentos, então o rating dessa empresa começa a diminuir. Recompra de ações é quando a empresa quer recomprar as suas ações que estão no mercado. O IPO é quando ela oferta as ações no mercado, mas a recompra é, bom, quero recomprar as minhas ações caiu muito numa crise, eu quero recomprar para deixar essas ações em custódias, e amanhã talvez eu venda no mercado. Então, a empresa pode simplesmente ir e comprar das pessoas que estão vendendo no mercado. Renda fixa são investimentos com renda fixa. O próprio nome já diz, aonde você sabe o quanto você vai ganhar de rendimento nos próximos meses ou anos. Então, você investe R$1.000 e sabe o quanto você vai ganhar. O problema da renda fixa hoje é que está pagando muito próximo de 2 a 3% ao ano, então é muito pouquinho, mas ainda é uma forma de investir sem risco. Renda variável é o mercado de ações, onde o próprio nome diz renda variável, tem uma variação de tudo.
da política, da macroeconomia, do vírus, do desempenho da empresa, do câmbio do dólar, do preço da commodity, do petróleo e tudo mais. Então a renda variável são investimentos feitos em mercados que sofrem variação de uma série de fatores, por isso chama-se renda variável. S&P 500 é o índice composto pela Standard Poor's das 500 maiores empresas norte-americanas. Então aqui no índice nosso Ibovespa é composto por 70 e poucas ações. O S&P 500 é composto pelas 500 principais empresas americanas. Aqui a gente vê o tamanho e a diferença do mercado. Scalping. Scalping é um day trade mais acelerado. É aquele cara que compra e vende num curtíssimo espaço de tempo. Então ele compra e vende em alguns segundos ou um minuto e faz dezenas de operações durante um dia. Então ele é um scalping. Ele é focado em micro operações e muitas operações durante o dia. Small caps. Small caps são ações de baixo valor de mercado que possuem baixa liquidez. São compradas, que são as ações de segunda linha, que nós já falamos, né? Só que ações de segunda linha é um termo e a small caps é um outro termo utilizado. Stop gain. Comprei uma ação a R$10, quando ela subir para 12 eu quero vender. Então eu vou lá na minha boleta e programo o meu stop gain. É o meu limite de ganho. Nessa operação eu sei, quando chegar a R$12 eu saio, ponho o lucro no bolso. Stop loss é o meu limite de perda. Então comprei a R$10, a perda vai ser a R$8. Quando chegar a R$8 eu vendo. Então isso chama-se stop loss, é a minha proteção do limite de perda. Tudo isso ele é programado no home broker da corretora e é uma forma de você ter extrema segurança. Tape reading, o texto não mudou, mas tape reading é leitura de fita, o próprio nome já diz. Você pode operar no day trade através de análise gráfica ou lendo as ordens. Então vamos dizer assim, veio uma ordem da corretora XP de 50 contratos de compra, depois veio uma ordem do Banco Pactual de 100 ordens de compra, depois veio uma ordem do Banco do Brasil com 1000 ordens de compra. Então você lendo essas ordens, você praticamente vai identificar para que lado estão indo. Então os compradores estão apostando mais numa alta. Então eu vou entrar comprando junto com eles. Puxa, os vendedores começaram a apostar numa baixa, então eu vou entrar vendendo junto com eles. Traders são pessoas que são profissionais, né, que operam na bolsa. Então a gente é o comerciante, então é aqueles que especulam num curto espaço de tempo e é onde eu me encaixo nessa situação. Então eu compra e venda em poucos dias esperando ganhar dinheiro com essa oscilação. Taxa de registro. A bolsa cobra uma taxa de registro pela todas as ordens. Então, onde eu falei que a B3 ganha dinheiro é através da taxa de registro. Ela vai fazer aí uma intermediação entre o comprador e o vendedor e cobra-se uma taxa por isso. Normalmente é 0, alguma coisa por cento. É baixíssimo, mas existe uma taxa de registro para poder fazer essa negociação. Volatilidade, nome muito bonito. A volatilidade, o que é? Ela é as extremidades do preço de um ativo. Então vamos dizer que um ativo está aí, subiu 5%, depois caiu 3%, depois subiu 4%, depois caiu 5%. Então essas pontas, esses movimentos de compra e venda, de extremos, de variação de preços extremas, chama-se volatilidade. Quando a gente tem um mercado mais calmo, então o mercado abriu lá R$5 e tá lá 5,20, depois cai para 4,90, depois fica 5 e tá. Com pouca variação, isso tem baixa volatilidade. Quando temos variações extremas, isso chama-se alta volatilidade. Aqui, pessoal, terminamos esse vídeo falando dos principais termos utilizados aí no mercado de ações. Espero de coração ter passado um conteúdo que seja bastante enriquecedor para vocês, tá bom? Obrigado a todos, fiquem com Deus.